Precisamos ouvir no nome de Jesus. Deus, aqui está, Pai, a tua filha. Sabemos que ela está, Senhor, já está aos seus cuidados. Mas eu te peço, Deus Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aquilo, Deus, que a tua igreja precisa ouvir nesta noite. Deus, faça da tua filha um canal de bênção nessa noite. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Se esse amém foi para mim, tá excelente, mas se for para Jesus, pela quantidade de pessoas que tem aqui, pode ser melhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Nós temos que dar o melhor para o nosso Deus, porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, a sua vida é dele. E só nós estamos aqui somente pela misericórdia dele. E eu estava nem pensando ali quando Deus usava a irmãzinha aqui no louvor. Falei, Deus, o que eu vou falar? Eu fiz um esboço e parece que ela, mas meu esposo pegou o meu esboço e
necessário um preparo. Para tudo que formos fazer, nós temos que preparar. Eu acredito que para essa festividade acontecer, houve um preparo, houve oração, houve jejum, porque sem isso, irmão, nós não podemos nada. E nós sabemos que nós não somos nada. Eu sempre digo, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu não cheguei a lugar nenhum ainda. O lugar mais alto que eu cheguei é debaixo dos pés do meu mestre. E quando o irmão me convidou, eu falei assim, vou falar com meu esposo primeiro, mas já pensava em dizer não. E eu falei, Jesus amado, o que eu vou falar? Eu não sou grande pregador, eu só falo que Deus manda. E eu fui enrolando, a irmã ligou, falou que estou esperando a resposta. Eu falei, eu vou. Não posso endereço. Falei, ai, Jesus, tem misericórdia. Quando foi no dia 3, minha irmã faleceu, pegou Covid e faleceu. Falei, vou ligar para a irmã e vou falar para ela que eu não vou. E quando eu dobrei meu joelho, Deus falou assim, o seu compromisso não é com ela, é comigo. Falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E desde já eu agradeço a Deus pela a responsabilidade que a irmã me deu e a confiança que ela tem de mandar eu trazer a palavra. Porque nós não fazemos nem falamos aquilo que queremos. Nós fazemos e falamos aquilo que Deus nos manda. Eu já agradeço a missionária Rosana, que está ouvindo, glória a Deus. A missionária Camila, eita glória, irmã Priscila, irmã missionária Sandra. Que Deus abençoe, já agradeço os irmãos. E peço aos irmãos ter um pouquinho de paciência. Porque hoje não vai ser uma mensagem de muita glória, muita aleluia. Mas vai ser uma mensagem de Deus para a tua vida nessa noite. Porque nós estamos esperando o evento glorioso da volta de Jesus. E nós não sabemos o dia nem a hora. Porque diz a Bíblia que vai ser um abrir e fechar de olho. Não teremos tempo de fazer conserto. Não teremos tempo de pedir perdão. Não teremos tempo para dobrar o joelho e orar. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Como estará a nossa vida diante de Deus? Como nós estaremos diante do Senhor? E eu perguntei à irmã quando dela, ela falou assim, pode ser qualquer lugar, porém, poder da oração. Não é isso? Falei, isso aí é forte. Oração é bom, mas quantos já não oram mais? Quantos já não querem? Nós temos oração na igreja nas quarta-feiras. Pode contar quem vai. Eu não falo de Deus, eu falo da minha. Mas Deus é bom. Se você tem a Bíblia, abra ela comigo. No livro de 1 Samuel. Já foi citado isso aqui nesta noite, mas eu quero te falar algo. 1 Samuel 1, versículo 10. Apenas. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-nos de novo. Quantos achou? Diz amém? Aleluia! Oh, glória! Nós sabemos que Deus, Ele é fiel. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor. Ana fez o quê? O segredo está em... Se você tem o seu assento, podeis assentar. Eu tenho até meia-noite para pregar. Quem me acompanha? Deixa eu ver se quem me acompanha. Até meia-noite eu tenho que parar. Mas eu creio que Deus tem algo para falar com você nesta noite. Deus já falou através do louvor, através da administração que foi feita. Deus já falou até mesmo através da tua vida quando entrou por essas portas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem algo preparado para a tua vida, porque Ele faz aquilo que eu não faço. Ele faz aquilo que o pastor não pode fazer. Aquilo que a missionária não faz, Deus se encarrega de fazer. E nessa noite Ele te trouxe aqui para fazer algo na sua vida. Não negue. Não negue.
Se Deus te mandou falar, fale porque Ele é fiel. Quem conhece a história de Ana? Ana, mulherzinha Ana que penou na mão de Penina por não conhecer o poder da oração. Diz a Bíblia que Eucana pegava Penina juntamente com Ana e seus filhos, subia para sacrificar. Só que Ana ia somente com a irritação de Penina. Ana subia, mas subia preocupada porque Penina irritava ela. Mas teve um dia que ela falou: hoje eu vou subir diferente. Estou falando eu, não a Bíblia. Quando ela diz assim, eu vou subir diferente, diz que a Bíblia que ela foi e todo mundo comeu e bebeu. Então ela não comeu nem bebeu porque ela fez um jejum. Aleluia! E no dia que Ana subiu diferente e fez esse jejum, até o profeta Eli conheceu Ana. Porque ele viu ela mexendo com a boca. Quantas vezes não conseguimos orar? Quantas vezes não temos palavra para falar com Deus? Mas nós mexemos nossos lábios dizendo: Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Hoje eu não tenho, mas amanhã o Senhor me dará. Eu não faço nada, porque se ninguém faz nada, se o Espírito Santo não der. E diante de tudo que aconteceu aqui hoje, daria para salvar esse bairro todinho. Sabe por que o crente só vence quando ele tem coração? Já foi dito que quando você precisa de algo, você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Eu não tenho que contar meu problema para a irmã, eu não tenho que contar meu problema para o irmão. Eu tenho que entrar no quarto e orar, porque aonde Deus está não precisa de fofoca. Aonde Deus está não tem crente fofoqueiro. Aonde o Espírito Santo está, não precisa de fazer fofoca, porque o Espírito Santo ele se encarrega de revelar o que é preciso ser revelado. Muitas vezes estamos na igreja olhando assim: hoje a irmã está bonita, hoje a irmã está assim, está assada. Esquecemos de chegar e dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. E quando Ana começou a bater boca, um profeta sem visão de Deus diz assim: eu estou embriagado. Quantas vezes você tem sido julgada pelos outros? Mas quando você começar a orar de verdade, quando você começar a deixar Deus agir na tua vida, muitos vão ter que ver você olhando de cima e para baixo e de baixo para cima. Eles vão ter que ver que Deus é Deus na tua vida, porque é Ele que vai mudar a história. É Ele que vai mudar o seu cativeiro. E quando Ana vai para casa, Eucana está passando. Já passou tudo que tinha que passar. E o segredo dela estava em confiar em Deus. Porque Ana, quando ela vê que a situação do jeito dela não funciona, porque nós somos assim, achamos que podemos fazer alguma coisa. E nós não fazemos nada se Deus não estiver atrás. Muitas vezes achamos assim: eu posso. Ninguém pode nada. Porque quem pode é o Espírito Santo de Deus. E ela começou ali a mover somente a boca, porque o homem só vê o que está por fora. Deus está vendo o que está no coração. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Talvez você diz assim: eu vou lá hoje porque eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo. Ninguém te viu, mas o Espírito Santo te sondou quando você entrou por essas portas, porque Ele viu o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a sua precisão. Quem sabe hoje você entrou aqui precisando de um milagre. Ele tem milagre para você. Se a Ana não tivesse colocado diante do Senhor um voto, naquele momento ela tinha perdido a bênção dela. Mas Ana precisava de um preparo. Ela precisava ser preparada para receber Samuel. Quem espera um Samuel nessa noite? Deus ele é fiel. A última vez que eu estive aqui, a missionária lá, Maria, ela falou assim: tem coisa boa chegando. Lembra? Nós estávamos 7 meses orando. A minha filha não conseguiu engravidar e ela resolveu adotar uma criança. 7 meses orando. Eu fui embora, passou um dia. Deus, consegui
deu uma vitória a ela. A minha netinha está lá para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe qual é o segredo? É você confiar em Deus. É orar e pedir a Ele que faça aquilo que Ele quer na tua vida. Se eu fosse olhar para mim hoje, eu não viria aqui, mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus manda. Eu vou aonde Deus manda. Eu vou aonde Deus quer. E nessa noite a glória é dele. E a glória será derramada sobre a tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é derramado na igreja. Na igreja. Tem pessoas que já não estão entendendo mais nada, dizendo assim: Senhor, até quando eu vou ficar nessa luta? É hoje o dia da sua vitória. É hoje o dia que Deus vai mudar o quadro. É hoje que Deus vai conceder o seu Samuel. Lembra de Daniel, profeta? Ele sabia que se ele orasse, ele poderia ser lançado na cova dos leões. Quando ele ficou sabendo do decreto que o rei fazia, o que ele fez? Ele subia e orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem orado? Porque, irmão, nós precisamos ter certeza daquilo que nós oramos. Às vezes Deus quer conceder algo grande e só não concede porque nós não cremos. Ou cremos desacreditando. E quando ele orava, porque Deus é assim, ele não dá vitória fora da prova, não. Ele dá vitória na prova. Ele precisa te provar para você ser aprovado. Ele precisa botar você dentro da fornalha para você sair de lá cantando o hino da vitória. O leão não toca em crente que ora. Leão não toca em crente que busca. Leão não toca em crente que tem intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, levanta a tua mão e adora Ele, porque Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Ele está mostrando aí. Louvado seja Deus. E hoje, culto de oração é um culto, irmão, que nós temos liberdade para adorar o Espírito Santo. Eu já vi irmão pulando, rodando, já vi irmão recebendo. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo maior para a sua vida hoje. Deus está fechando sepultura hoje. Deus está entrando na tua casa hoje, salvando os seus. Deus está entrando na sua casa hoje e salvando o teu filho, salvando a tua filha. Quem sabe o teu filho está nas drogas, Deus está tirando lá hoje. Se você orou, se preparou, então receba agora o teu milagre. Receba agora o teu milagre. Receba agora o teu milagre. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Quem lembra da mulher do fruto de sangue? Tem gente que acha que ela era bonita. Não. O que resolve o nosso problema é a intimidade com Deus. Ela falou assim: olha, tão somente se eu tocar. Só se eu tocar, eu vou ficar curada. E ela tocou. E no meio de uma grande multidão, Jesus perguntou assim: quem me tocou? Glória a Deus, Quem tocou? Quem tocou? Eu creio que se nós estivéssemos lá, nós também fazíamos a pergunta: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, o Senhor pergunta quem te tocou. Ele falou: não, alguém tocou diferente. Alguém tocou precisando. Alguém tocou necessitado. Porque de mim saiu virtude. E eu pergunto: quem tocou? Quem tocou? Quem tocou? Se você tocou, está saindo virtude para a tua vida hoje. Está saindo poder para a tua vida hoje. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que hoje você sai com o seu milagre na mão. Poder na oração. Para ter poder você tem que orar. Para ter oração você tem que ter poder. Para você orar, você precisa de poder. Porque é 10 minutos de oração, os crentes estão cochilando. Nós fizemos uma campanha meia-noite, nós fazemos ainda até hoje. E nós colocávamos no grupo, para todos os irmãos orarem. Muito pouco se manifestavam. Muito
muito pouco se manifestavam para orar. Aí falava assim, vamos fazer um culto de avivamento? Pular é bom, rodar é bom, mas se tiver oração, vence não. Irmão, eu sempre digo isso porque muitas vezes nós achamos que as coisas de Deus é de qualquer maneira, e não é. Para fazermos algo, se nós não tivermos uma posição com Deus, é difícil. Foi falado sobre Paulo e Silas. Sabe a que hora que eles oraram? Meia-noite. Meia-noite os crentes estão tudo dormindo. Meia-noite tem crente que já nem dobra o joelho, faz uma oração de gato, e toma na cama. Aí fala assim, mas Jesus não respondeu a oração também, você não orou? Muitas das vezes, irmão, nós temos um hábito de dizer assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, pronto, cai na cama. Eu falo porque eu também já fiz isso. E depois falou assim, Senhor, nem ouviu minha oração. Não. Ele viu você me ama, mas não orando. Irmão, só acontece algo na nossa vida quando nós dispomos na obra de Deus, quando nós colocamos a nossa vida na obra de Deus. Eu falei com meu esposo que eu falo isso, irmão, eu sei que está gravando, mas eu falei assim, vamos passar para lá, vamos passar a igreja do pastor. Tá difícil estar na frente de obra, eu já estou cansada, já estou velha. E eu cheguei na igreja e a irmã falou assim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quantas vezes é hora de andar e nós passar e nós estamos querendo parar? Quantas vezes é hora de caminhar e nós queremos parar? Aí depois vem a luta, vem a prova e você fala assim, cadê Deus? Está na sua oração que você buscou. Aleluia! Poder na oração, irmão, é quando você ora e sabe que Deus respondeu a sua oração. Porque tem que ter poder. Porque quando Paulo e Silas oravam, o cárcere abalou. Sim ou não? Sim ou não? O cárcere abalou. E quantas vezes oramos, não envio, parece que nem passou do tempo para cima. Mas hoje Deus vai mudar a história. Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai fazer algo diferente na sua vida hoje. Se você crer. Se você crer. Porque se crermos, nós veremos a glória de Deus. Quem sabe hoje Deus vai despertar você à meia-noite para você orar. E as portas vão se abrir. E a história vai ser mudada. E você vai chegar e vai dizer, Deus mudou a minha história. Sabe o que me alegra o meu coração? É saber que às vezes nós oramos a Deus e achamos que Ele não está nos ouvindo. Quando eu orei para Deus curar a minha irmã tinha batizado no sábado. Na quinta-feira ela morreu. E eu entrei em pânico, falei, Deus, nós estamos orando. E o Senhor permitiu que minha irmã morresse. Minha irmã nunca tinha sido crente. Ela aceitou Jesus. Pouco tempo ela se batizou. E pouco tempo ela morreu. E eu estava orando. Botei a igreja para orar. E Deus falou assim, se ficar, não permanece na minha presença. É duro de ouvir isso, irmão. Mas prefere que ela esteja salva do que esteja aí no mundo. E isso vem acontecendo, sabe por quê, irmão? Hoje o povo não quer mais buscar a Deus. Se você prepara um monte, vão para o monte, é poucos que se animam a ir. A oração, irmão, ela move as águas. Ela move com as mãos de Deus. E eu estava ali, quando a irmã estava louvando, eu fiquei observando. Sabe por que muitas vezes nós queremos questionar Deus? Nós queremos contender com Deus. E meu sobrinho foi para a igreja e ele ficou 1 mês e pouco dentro da igreja, totalmente mudado. Ele falou assim, tia, se Deus abençoar. Eu estou falando isso, irmão, porque tem crente que está precisando de socorro hoje. E eu quero te dizer que Deus vai te socorrer hoje, não é amanhã, não é hoje. Porque se deixar para amanhã, o adversário pega aquilo que Deus preparou para a sua vida. Ele falou, se Deus me abençoar, que eu vender o que eu comprei em São Paulo, eu deixo de mexer com droga. Eu deixo de ser traficante.
Nós oramos e Deus fez com que ele vendesse tudo. Ele pegou o dinheiro, comprou outras peças, falou: se Deus me abençoar, eu permaneço na igreja. Eu fui para Volta Redonda com ele, chegou lá, Deus usou uma missionária e falou assim: olha, hoje é a última chance que eu estou te dando, porque eu estou vendo por fora, mas Deus está vendo por dentro. Viemos embora. Eu cheguei no domingo. E na segunda-feira, no domingo mesmo, eu encontrei com ele pela manhã. Ele nunca tinha brincado comigo, porque eu sempre fui muito cara feia. Sempre fui meio séria. Eles não brincam muito comigo, porque eu não gosto muito de brincadeira. E ele falou assim, ele puxou meu cabelo, assim, a buchinha estava no meu cabelo, e falou assim: tia, amanhã eu vou no culto. Eu falei: amanhã não tem culto, tem culto hoje. E hoje é o último dia que você tem para ir na casa do Senhor. E ele foi embora e teve um jogo do Flamengo. E ele foi comemorar o jogo do Flamengo, e não foi no culto. Na segunda-feira, 10h30 da manhã, foram me chamar. Ele tinha sido alvejado com 5 tiros. Fui lá, falei: Deus, tá aí meu sobrinho, estava na igreja. E o Senhor ressuscitou Lázaro. Ressuscita meu sobrinho. Porque nós temos hábito de questionar Deus. Ele falou assim: a chance que ele tinha, ele perdeu. Não perca aquilo que Deus te deu. Se Deus te chamou para oração, ore. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Talvez você nem pregue bonito, porque nem precisa ser pregado bonito. Mas fala aquilo que Deus fez na tua vida. Fala aquilo que Deus tem para fazer na vida do irmão. Tem irmão que precisa de uma palavra dizendo assim: Jesus te ama. Precisamos de um abraço. Precisamos de um olhar diferente, dizendo assim: tu é precioso para Deus. Oração tem que ter poder. Poder na palavra para transformar vida. E não, eu andava bêbada com uma arma atravessada na cintura. Eu fazia tudo que desagradava a Deus, mas eu fiz um pacto com Deus: se Ele não me deixar, eu jamais vou deixar Ele. Poder na oração. Você pode estar sendo afligido hoje, está sendo atribulada hoje, mas se você orar, Deus vai mudar o quadro hoje também. Você precisa somente de um preparo. Deus está preparando a sua vida para receber algo grande. Deus está preparando você para receber algo grande. Mas para receber algo grande, você tem que ter oração. Oração. O vento pode até soprar. O vento pode até balançar o teu barco. Mas Jesus está dentro dele. E na hora que você quiser, Ele vai despertar você. Na hora que você quiser, Ele vai tocar na sua vida. Porque tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende de mim. Tem coisa que eu posso fazer, mas tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que eu tenho que fazer. E oração é você que tem que orar. Você pode até pedir ao missionário e pastor para orar, mas você tem que ter uma vida de oração. Porque crente que ora, irmão, é crente que tem vitória. Crente que ora não anda falando da vida do irmão. Crente que ora não anda na casa do irmão falando do pastor. Hoje eu não vou na igreja não, que o pastor não me cumprimentou. A missionária passou e não olhou para mim. Eu quero te dizer, crente de oração não tem tempo para olhar para a missionária. Tem tempo de reunir na casa do irmão e orar para o pastor, orar para a missionária, orar para a igreja. A igreja só vence se tiver oração. Deus vai mudar a história. Deus está mudando a história. Mas faça como ora. Se você não tem força para orar, mexa pelo menos com a boca e pensa: Deus, eu preciso de ti. Não precisa ser oração bonita ou demorada. Precisa ser oração sincera. Precisa de ser algo íntimo com Deus. E eu só posso ter intimidade com a irmã se eu conhecer ela. Eu não conheço ela. E eu só posso ser íntima dela se eu conversar com ela e ela me contar a vida dela. Com Deus é a mesma coisa. Você só pode ser íntimo de Deus se você orar e falar com Ele. Eu só posso conhecer uma pessoa e ser íntima dela
se eu tiver uma comunhão com ela. E nessa noite eu quero te dizer que se você fizer como Ana, ainda que o profeta te tenha por embriagada, ou até mesmo por doido, nós somos taxados como doido. Mas se você fizer como ela, acreditar, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu cativeiro. Talvez você nem quisesse estar aqui, ou até mesmo esperava algo diferente. Mas eu quero te dizer que não tem nada diferente. Não acontece nada diferente. Nada muda se você não tiver uma vida de oração. E hoje Deus te trouxe aqui tão somente para renovar a sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você é alguém. Você é alguém importante para Ele. Como nós esperamos o evento glorioso da volta dele, pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última pregação, porque eu posso sair da porta para fora e Deus me chamar. E como eu estaria na presença do Senhor? Porque você cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Você falar do amor de Deus quando as suas latas estão cheias de dinheiro no bolso, dinheiro no banco, é muito fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando as coisas não estão bem, quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a te atingir, quando a enfermidade começa a atacar.